Mais um dia, mais um vídeo. Oi, gente, muito prazer, eu sou a Aya. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os melhores livros que eu li no ano de 2020. Esse é um vídeo que tá rolando meio no improviso, tá? Então se rolar aí uma música no fundo, não tem muito o que fazer. Eu confesso que fazer listas de melhores pra mim nunca é fácil, porque eu gosto de muitos livros e eu amo muitos livros. Então escolher foi muito difícil, Eu não sou o tipo de pessoa que consegue escolher esse tipo de coisa. Pra ser justa, e caso você ainda não saiba, eu sou uma leitora que gosta de livros contemporâneos, assim como eu gosto de livros clássicos, na mesma proporção, eu diria. Então eu fiz um top 5 livros contemporâneos e um top 5 livros clássicos que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje. Antes de começar essa lista, então, já queria deixar avisado que todos os livros citados hoje estarão aqui no box de inscrição. Caso você queira comprar qualquer um deles, utilize os links do canal, porque é uma forma muito legal e muito simples de apoiar quem produz conteúdo literário. Então vamos começar com top 5 contemporâneos. Eu confesso que essa lista vocês vão ver aí que eu sou muito influenciada pelo momento, né? Quando chegar a hora eu conto pra vocês. Mas em quinto lugar, então, eu coloquei É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, que é uma autora que eu gosto muito. Eu já li acho que mais da metade dos livros que essa mulher tem publicado, e não é pouco. E esse é um livro que você não sabe se você vai amar ou odiar simplesmente até a última página, eu diria. Até você chegar nessa página aqui, você não sabe se você gosta ou se você vai odiar, se você gosta dos personagens. É um livro que te deixa muito apreensiva, é um livro que vai falar sobre gatilho, sobre violência doméstica, é um livro que mexeu muito comigo, até porque na época que eu li, eu tive aí uma conversa com uma das minhas seguidoras lá no Instagram, e isso acabou me trazendo uma outra experiência pro livro, uma experiência um pouco mais doída do que eu esperava, mas eu acho que o livro, quando ele te causa emoções, ele é válido por algum motivo. Então tá aqui pra representar uma das minhas autoras de romance que eu mais gosto, É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Em quarto lugar, mais uma autora aí que tá no super hype, eu acho que deve estar aí no top 5 favoritos de quase todo mundo, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Eu confesso, eu não queria amar. Mas ele é muito bom, o plot twist desse livro é muito bom, a premissa que ele carrega é muito boa, a sensação de existir na vida real, pra mim, essa é a melhor parte de todas quando a gente vai falar sobre esse livro. Parece que a Evelyn Hugo é uma pessoa que você assiste no cinema, uma pessoa que você já viu em entrevista. É bizarro como é real. Eu não só gostei muito do livro, como eu já li vários outros dela depois disso, como Days Jones and the Six, e também como Depois do Sim, que é o último lançamento dela aqui no Brasil. Então, assim, autora queridinha aí que entrou com uma escrita muito fluida, uma escrita muito viciante, um livro que você nem vê acabar, um livro que você lê em coisa de 2 dias, um dia, de tão fascinado que você fica pela história, sabe? Então, acho que boa parte aí da galera que tá por dentro aí dos contemporâneos já deve ter lido, ou então tá no radar. Indico super. Tem um vlog aqui no canal de leitura, se eu não me engano. Em terceiro lugar, esse é total influenciado pelo momento. Se eu tivesse gravado esse vídeo 2 dias atrás, ele nem entraria na lista, mas eu terminei ele recentemente e, assim, foi surto atrás de surto. Isso porque dizem que é só o primeiro, ainda nem é tão maravilhoso assim, que é Amiga Genial, da Helena Ferrante. Meu Deus, que livro bom! Quando eu terminei o livro, eu fiquei em choque, assim, com uma sensação de como fazia tempo que eu não lia um livro incrível e maravilhoso. Esse livro me causou essa sensação. Pra quem não sabe, é uma tetralogia, então temos aqui mais 3 volumes depois desse. Essa autora aqui, Helena Ferrante, ela ficou muito famosa esse ano, também no Brasil, por conta do livro da Intrínsecos que saiu, né, que foi A Vida Mentirosa dos Adultos, se eu não me engano. Mas essa tetralogia é tão famosa quanto e vale muito a pena. É uma escrita super rápida, diferente. É um livro que eu costumo dizer que é fascinantemente violento. Ele trabalha com a violência em todas as camadas, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela moral, seja ela em autoconfiança, seja ela em dependência emocional de outras pessoas, seja ela no fato das personagens aqui viver se comparando com outras pessoas lá entre o grupinho. Você fica inserido no microcosmo que existe aqui nesse universo, nesse grupinho, nessa coisa familiar que existe aqui, e é bizarro. Tem cenas assim que você não acredita, que você fica assim, eu não acredito que existe isso na vida real, porque com certeza deve existir, é só uma coisa que a gente não tá acostumado, essa coisa de viver envolto sempre de alguma coisa violenta, de pessoas violentas, sabe? Se você tem esse livro na estante, leia.
E em segundo livro preferido nos meus contemporâneos, temos aqui Battle Royale. Assim, eu panfletei demais na época que eu li. Ele tá no meu projeto de distopias conjuntas pro ano de 2021. É um livro que eu queria que todo mundo lesse, porque ele é violento pra caramba. Esse aqui é violento. Mas esse também é violento, só que as violências desses dois são completamente diferentes, assim. Esse aqui é uma violência física, é de um autor japonês, que literatura japonesa é uma coisa que eu quero vir trabalhar mais aqui no canal, divulgar mais pras pessoas. É um livro grosso, mas que você lê em coisas assim, gente, sério, em menos de uma semana você lê esse livro, de tão viciada que você fica. E pra quem gosta de Jogos Vorazes, eu super indico essa leitura, porque esse é um livro, na verdade, que vem com a mesma premissa, mas que foi publicado antes de Jogos Vorazes. Então meio que Jogos Vorazes foi uma cópia desse livro aqui. Vai trazer a história de um grupo dentro de um espaço X, onde apenas um vai poder sobreviver, mas nesse livro aqui vai trabalhar com uma turma inteira do ensino fundamental, então, ou seja, eles já se conheciam, eles já tinham relações, sejam elas de amizade, ou amorosas, ou de inimizades, então já existiam relações antes deles irem pra ilha, que é pra onde eles foram pra esse jogo. Se preparem que você vai ter muitas cenas violentas nesse livro, mas é um trabalho super bem feito e tá aqui em segundo lugar no meu top 5 contemporâneos. Agora, por último, porém não menos importante, nos meus contemporâneos, eu tenho um pedaço de papel, porque eu não tenho o livro aqui na minha estante ainda, eu não tenho. Eu li ele despretensiosamente, porque em 2020 eu fiz uma amiga, que foi a Nina, e que ela é uma pessoa muito fã de fantasias, gênero esse que eu nem li antes de 2020, eu conheci esse ano. E nessas minhas leituras da vida, li aí Sarah J. Maas, e aí Rainha Vermelha, li outros tantos livros, eu amei, assim, sem palavras, minha trilogia preferida de fantasia, sem dúvidas, Peças Infernais, da Cassandra Clare. Eu amo o universo da Cassandra Clare, tanto que agora eu tô lendo Instrumentos Mortais, mas sinceramente não chega aos pés de Peças Infernais tão perfeito que foi. Desde o primeiro livro, que é Anjo Mecânico, eu me senti totalmente imersa, tanto que eu li os 3 livros em uma semana, um pouquinho mais de uma semana, de tão viciada que eu fiquei, de tanto que eu precisava saber o que acontecia no livro. Eu sou Team Will e Tessa, tá, gente? Só isso que eu queria falar. Então, pra mim, ganha aí o livro contemporâneo que eu mais amei no ano de 2020, a série toda. Se for pra escolher um entre a trilogia, eu fico com Príncipe Mecânico, que é o meu livro favorito de todos da trilogia. Então, pra quem gosta também da série, deixa um alô aqui nos comentários pra eu saber, porque eu tenho certeza que é o queridinho de muita, muita gente. Eu não tenho esses livros na estante porque eu li no Kindle Unlimited, o volume 1 e o volume 2 estão disponíveis por lá. Agora a gente vai pro meu top 5 clássicos, que se você me acompanha aí nas outras redes sociais, também assiste minhas lives, você provavelmente já deve saber, já deve suspeitar quais são os livros, porque eu já falei tanto, mas tanto deles que, assim, o pessoal já tá cansado. Mas eu resolvi trazer mesmo assim, porque sempre tem gente que me conhece por aqui pelo YouTube, não é mesmo? E antes da gente ir pra minha lista de clássicos, eu vou pedir que vocês curtam esse vídeo logo pra vocês não esquecerem. Se inscrevam aqui no meu canal se vocês ainda não forem inscritos, sejam muito bem-vindos. Em 2021 teremos muitos vídeos novos pela frente, muitos projetos de leituras conjuntas. E também queria dizer que eu tenho um grupinho no Discord pra quem quiser participar. Todo mês a gente faz 3 leituras juntos. Eu aviso quando tem promoção na Amazon, eu aviso quando tem conteúdo novo, quando começa as lives, tudo eu aviso por lá, a gente sempre fica conectado. Meu quinto clássico favorito lido em 2020 foi Jane Eyre, esse pequeno calhamaço. Um livro aí da Era Vitoriana, que é uma era que eu tô, assim, apaixonada e aos poucos conhecendo muito. Temos muitas marcações, como vocês podem ver. Pra mim isso é muito, tá, gente? Eu não sou uma pessoa que faz tantas marcações assim. Eu amei esse livro, especialmente porque eu fiz ele dentro de um estudo, que eu tava num curso de Era Vitoriana. Eu sempre comento que se eu não tivesse estudado essa obra, eu não teria entendido a grandiosidade dele e a profundidade dele. Pra quem não sabe, esse aqui é um romance de formação, então a gente vai acompanhar a vida da Jane Eyre, desde criancinha, desde quando ela mora lá com a tia dela, com os primos dela que tratam ela mal, e depois a gente vai acompanhar ela crescendo, ela virando uma preceptora, ou seja, tendo uma profissão, uma coisa que era tão incomum naquela época. Então tem aí as questões de ver uma mulher
no ambiente de trabalho, de ver uma mulher inserida na casa de outra pessoa, de ver uma mulher ganhando dinheiro. Então é bem interessante, aí é o inicinho aí da literatura voltada para as mulheres. Então eu gosto muito desse livro em várias camadas. Eu acho que é uma leitura para quem gosta um pouco mais de clássico, que vale muito a pena ser lido. Você vai ver como a Jane, ela é uma pessoa... ela não leva desaforo pra casa, entendeu? Ela dá umas respostas tortas mesmo, ela foge um pouco aí do que era considerado uma mulher, uma dama dentro de sociedade. E tem a história dela toda aqui, que eu não quero falar muito pra não dar spoiler. Enfim, muito, muito bom. Em quarto favorito lido esse ano, temos aqui Crime e Castigo, do Dostoiévski. Uma das minhas primeiras experiências com literatura russa e a primeira com Dosto. A primeira em literatura russa, na verdade, foi Lolita. Eu amei esse livro porque ele parece ser difícil. Literatura russa é difícil? Não, ele é um livro simples, ele é um livro fácil de ler, ele é um livro um pouco extenso, então algumas partes ficam um pouco cansativas, mas não é por conta da escrita e sim por conta do volume dele. Mas ao mesmo tempo é um livro que você consegue ler, eu garanto pra você. Se você tem medo, você consegue ler. Vai falar um pouco sobre um crime e um castigo, só que o crime, ele já acontece logo nas primeiras páginas, você não enrola pra ter o crime, que vai ser o fato do Raskolnikov. Eu nunca consigo falar os nomes dos personagens aqui, eu só invento um som. O Raskolnikov ter matado uma mulher a machadadas. Então é uma cena que você vai ficar assim pra sempre, muito claro na sua mente, você vai lembrar dessa cena por muito tempo, você vai lembrar dessa premissa provavelmente pra sempre, porque é realmente muito marcante. Mas o que eu mais gosto nesse livro é como ele vai trabalhar a moral, o que é certo, o que é errado, pra quem é certo, pra quem é errado. Eu gosto de como o livro traz esse lado e como traz essa reflexão. Ao mesmo tempo, tem um personagem aqui que traz vários alívios cômicos pra história, então tem momentos que são pesados, mas tem momentos que são leves, são engraçados. E eu gosto muito dessa coisa de trabalhar mais o interior do personagem do que os atos de fato, assim. Esse livro, basicamente, mais da metade dele vai ser trabalhando aí o que o personagem estava pensando, sentindo, imaginando, como ele se sente em relação às pessoas que convivem com ele, o que ele acha. Eu gosto dessa parte de trabalhar o psicológico do ser humano, sabe? Com certeza indico muito também, um livro que me surpreendeu muito positivamente no ano de 2020. E em terceiro lugar, no meu favoritos do ano, clássicos, eu também não tenho o livro aqui, então vou me afastar para a imagem dele entrar aqui, que foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Na época eu li em livro físico, mas era emprestado, então eu devolvi. Só quem leu vai entender a grandiosidade dele, eu não sei explicar. Eu falo sempre que eu gosto de 3 coisas que Gabo trabalha maravilhosamente bem, que o primeiro são as cenas amorosas, principalmente as cenas amorosas físicas, sabe? As relações sexuais que tem nos livros dele são muito brutas, muito cruas, mas ao mesmo tempo muito Gabo, muito Gabo. Eu também gosto muito de como ele trabalha com a morte, de como ele fala sobre a morte. É muito do autor, é muito único, você percebe isso nos outros livros dele também. E por último, eu amo como os livros dele são cíclicos, assim, você tem que ler a primeira página até a última pra você entender toda a magia da história acontecendo. Se você desiste do livro no meio ou em 80% dele, você não vai entender por que ele é tão incrível. E 100 Anos de Solidão é isso, ele é um livro extremamente confuso, porque ele tem muitos personagens com o mesmo nome, e é filho, e é tio, sobrinho, vó, e aí você fica meio perdido, mas no final, o final desse livro é muito bom. É um livro que merece releitura com certeza. Provavelmente na segunda leitura eu vou tirar outras coisas que eu não tinha nem percebido na primeira leitura, porque na primeira vez eu tava muito ocupada tentando não me perder, quem era o personagem, o que estava acontecendo. Ele traz aí uns temas como a pedofilia e tudo mais, trabalhados de uma forma diferente, estranha, que eu não sei se eu gosto muito, mas a narrativa dele é única e é por isso que ele tá na minha lista hoje, aqui em terceiro lugar em 2020. Sério, gente, 2020 eu li muito livro bom, porque em 2020 eu conheci muitos autores pela primeira vez, e obviamente quando você vai pegar uma primeira obra, você pega a mais famosa do autor, e geralmente ela não é mais famosa à toa, sabe? O Gabo não ganhou Nobel depois de 100 Anos de Solidão à toa. Assim como o Saramago não ganhou Nobel depois de Ensaio sobre a Cegueira
à toa. Um dos meus livros favoritos da vida, um dos meus autores favoritos da vida. Rolou aí releitura com a minha galera da Twitch recentemente. Vai rolar aí releitura nos Distopias Conjuntas, eu já tô muito animada. Eu acho que a premissa todo mundo já conhece, um livro que vai falar sobre uma cegueira branca que atingiu aí o mundo do nada, sem precedentes, ninguém sabe o que é, ninguém sabe como cura, ninguém sabe, ninguém nunca tinha visto, ninguém sabe explicar. E as pessoas que foram ficando cegas entraram em quarentena, então uma coisa muito que a gente viveu esse ano, e aí foi super diferente também ler ele esse ano. Incrível, tem uma escrita um pouco diferente, um pouco difícil para algumas pessoas, mas que pra mim foi conexão desde a primeira leitura, desde o primeiro capítulo. Indico demais que você tente ler pelo menos, por favor, tenta ler esse livro, porque ele é muito bom. Quando puder ir numa livraria, pega ele, dá uma folheada, vê se você consegue entender o livro, ou então baixe uma amostra dele no Kindle e começa a ler pra ver se você consegue entender o livro. Caso você não consiga e mesmo assim queira ler, vamos participar com a gente na leitura conjunta quando tiver de Distopias Conjuntas, que vai ser um prazer apresentar esse livro pra vocês, sério, eu amo. O primeiro livro, então, do meu top 1 de clássicos, eu vou deixar aí 5 segundos pra você aí que me acompanha há um tempo, me dizer se você sabe. Pensa aí qual é o livro, porque eu sei que você sabe. Eu sei que, acho que não vai ser nem difícil, acho que você tem certeza já qual é. Vai, vou deixar. 1, 2, 3, 4, 5. Revolução dos Bichos, meu livro favorito do ano, com certeza. Se você entrar na minha Amazon, você vai ver que eu comprei esse livro 6 vezes esse ano. 6, porque, presente, Revolução dos Bichos, obviamente. Eu dei esse livro para várias pessoas esse ano que me acompanham lá na Twitch, porque por lá, se você não sabe, quem assiste as minhas lives acumula pontos e troca por livros na loja, ou seja, de graça, basta assistir as lives, você consegue conquistar livros. E esse entrou várias vezes, tanto esse como ele na outra edição da Penguin Companhia, que foi a Fazenda dos Animais. Toda oportunidade que eu tenho, eu dou esse livro. Já sorteei ele no Instagram várias vezes, porque ele é meu livro favorito da vida por vários motivos. Ele é lúdico, ele é extremamente simples de ler. Aya, me indica um clássico para começar a ler clássicos. Revolução dos Bichos. Ele é um livro super atual, ele vai ser estilo fábula, né? Então você vai ver que animaizinhos numa farmácia, ó, numa fazenda, lutando por igualdade. Vamos expulsar esse homem aqui, dono da fazenda, porque ele nos escraviza, ele bota a gente pra dar leite pra ele, dar ovos pra ele, e a gente só trabalha pra ele. E aí acontece aí uma rebelião dos animais, uma revolução dos animais, onde teoricamente todos os animais são iguais. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Só que eu não quero dar muito spoiler, porque é um livro muito curtinho. É um livro pra você ler aí no final do ano, com certeza. Deixa eu ver quantas páginas. Ele tem 147 páginas. É um livro que você vai ler assim num final de semana, numa sentada, se bobear. Porque você fica indignado, você acha engraçado, você se sente parte do livro, como se você fosse um dos animais aqui do livro. Eu acho que a maior sensação que você vai ter mesmo é ficar indignado com o livro, mas vale muito a pena. É um livro que você vai terminar de ler e vai dizer, realmente, esse livro é muito bom e eu preciso indicar pra outra pessoa urgentemente. Então, quem leu aí esse ano Revolução dos Bichos, porque eu enchi muito saco, comenta aqui também pra eu saber, porque é o meu orgulho, entendeu? O meu orgulho saber que várias pessoas deram a chance pra ele, porque de tanto eu falar. Terminamos aqui a lista de favoritos do ano, mostrei 10, mas por mim eu poderia ter mostrado 50, porque eu li esse ano quase 100 livros. E eu amei vários, tiveram poucos que eu não gostei, mas a gente tem que, escolher, afinal de contas, criadora de conteúdo tem que estar aí fazendo conteúdo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aí quais foram os livros favoritos de vocês no ano de 2020, pra eu colocar na minha wishlist, ir atrás, conhecer. Me acompanha também em todas as outras redes sociais, que vocês vão acompanhar sempre primeiro quais os livros que eu ando surtando. Eu não sei se esse vídeo vai ser o último do ano, mas caso seja, saiba que foi um prazer ter vocês comigo aqui, acompanhando minhas leituras. Foi um prazer influenciar vocês a ler meus livros favoritos e é sempre muito emocionante quando alguém me marca. A gente se vê no próximo ano com muitas leituras boas também. Um beijo. Que vocês tenham um final de ano incrível, com muita saúde, muita família, muitos livros e leituras boas. E a gente se vê no próximo ano. Um beijo. Tchau!